Fala pessoal, muito boa noite. Estou aqui para fazer uma breve revisão, ao menos a intenção é fazer uma revisão breve sobre sociologia e filosofia. Vamos começar logo por filosofia, que é a bronca por sociologia, que é a bronca da coisa. Gente, para a prova de amanhã, sociologia vai exigir que você tenha um conhecimento sobre quem foi Auguste Comte e sobre o surgimento da sociologia, que tem um viés positivista. Auguste Comte, pessoal, ele era ateu, certo? E ele resolveu começar a estudar a sociedade. Nós podemos dizer que Auguste Comte ele é o pai da sociologia. Mas vamos lá. A sociologia, pessoal, ela foi lançada no livro de Auguste Comte chamado Curso da Filosofia Positiva. Tá? Nesse livro, ele tem um marco histórico como sendo um livro que marcou o surgimento da sociologia como ciência. Tá? Sociologia como ciência. Auguste Comte, ele acreditava que a história ela sempre seguiria para um final. E esse final aconteceria num período em que o homem não estava mais respondendo os seus questionamentos, as suas dúvidas, com base na religião ou na filosofia, e sim com base na ciência e somente na ciência, que é isso que caracteriza o pensamento positivista, tá? E ele também acreditava que se nós estávamos caminhando para um fim, logo a história, pessoal, ela vai ter o quê? Ela vai ter um fim, belezinha? Então, nós temos as 3 etapas da história humana. Aqui na nossa apostila, na página 7 de Sociologia, página 7, nós temos aí uma breve explicação sobre quem é, ou quem foi, no caso, quem foi Auguste Comte. E vocês vão observar que você tem aí a explicação da queda de um objeto ou de um corpo, o primitivo, o metafísico e o espírito positivo. Essa questão do espírito positivo a gente já vai explicá-la nessas leis que eu acabei de falar, as etapas da história humana. Tá? Nós temos aí a primeira etapa, que é a etapa teológica. Teológica? Como assim, gente? Auguste Comte, ele estava se referindo à Idade Média, pessoal. Quando ele fala, lá na Idade Média, se você parar para estudar a Idade Média, você vai notar que a igreja ela exercia uma influência muito grande. A maioria das questões, elas eram respondidas como? Elas eram respondidas através de um viés deus aquela frase, foi porque Deus quis. Pronto, isso aconteceu porque Deus quis. Depois, logo depois da Idade Moderna, depois do Iluminismo, da Revolução Francesa, do Renascimento, pessoal, as questões elas não eram mais respondidas como? Através da religião, através da religiosidade, através da igreja. As questões agora eram respondidas através da filosofia, pessoal. O que foi que aconteceu? Não existia mais essa ideia de mito, de mágico. A filosofia, apareceu. Essa é a segunda etapa da história humana, que é a etapa metafísica, onde as questões não são mais respondidas pela religião, e sim pela filosofia, pela razão. Mas isso ainda não era o que Auguste Comte queria. Ele considerava, pessoal, que isso, de fato, era muito melhor do que o anterior. O anterior só respondia com base na religiosidade. Mas agora havia razão, havia logos, pessoal, certo? Havia razão, havia logos, havia filosofia. Mas ele acreditava que isso ainda não era, pessoal, o suficiente. Então havia a terceira etapa da história humana, que é o positivismo, o pensamento positivo. Nessa terceira etapa, ela surgiu no século XIX, tá, pessoal? Não existia religião, não existia filosofia, as questões eram respondidas com base na ciência e nada mais. Religião? Filosofia? Não! Tudo, absolutamente tudo, deveria ser explicado através da ciência e nada além da ciência. Tá, pessoal? Então,
Ele dizia que o pensamento positivo é um pensamento direto, é um pensamento exato. E isso é o que de fato caracteriza a ciência, o pensamento objetivo, o pensamento exato, explicando exatamente o que é aquilo. Embora existam atualmente outros tipos de ciências que não podem ser consideradas exatas, que o pensamento ele pode mudar a qualquer hora, tá? Mas o objetivo de Auguste Comte era fazer com que a ciência ela fosse objetiva, certo? Para que fosse possível esse positivismo, Auguste Comte ele criou 4 pontos. O primeiro, era crucial que a ciência dominasse, certo? Crucial. E além disso, haveria haver um domínio não só da ciência, como também da indústria. Lembrando, o pensamento de Auguste Comte ele vai idealizar uma sociedade perfeita, uma sociedade positiva com base na visão europeia dessa sociedade. Ou seja, ele vai ter um pensamento eurocêntrico. A sociedade ela só pode ser perfeita se ela tiver características de onde, pessoal? Da Europa. Eurocêntrico quer dizer um pensamento voltado a uma visão europeia da coisa. Beleza? Além disso, nós vamos ter a abolição, sim, a abolição dos políticos metafísicos. Caramba, Emanuel, você falou grego, eu não entendi nada. O que diabo seriam esses políticos metafísicos? Gente, quem debatia? Debate envolve o quê? Debate envolve filosofia. Auguste Comte não queria filosofia, ele queria ciência. Então ele dizia o quê? Vamos acabar com esses políticos que ficam debatendo, que não vão ajudar em nada no nosso pensamento positivo. Então ele não era a favor que existissem políticos que debatessem algo, que debatessem alguma coisa. Ele era a favor de uma ditadura, atenção, mas não é uma ditadura qualquer. Você deve se lembrar, ou já deve saber, se está no terceiro ano do ensino médio, já deve saber um pouquinho do significado de república. Res, coisa, pública, todo mundo, né? A coisa de todo mundo. República, uma ditadura republicana, certo? E tecnocrática. Ou seja, uma ditadura porque seria necessário uma mão de ferro para poder impor que ordem. Não há progresso sem ordem. Isso vai lhe lembrar uma frase com certeza. Vou repetir. Não há progresso sem ordem. Beleza? Progresso e ordem. Isso deve ter lembrado alguma coisa. Se não lembrou, meu amigo, aí tá complicado, né? Mas relaxe. Daqui a pouco eu vou falar o que é que isso deve lhe lembrar para na hora da prova você, de forma alguma, esquecer isto. Beleza? Então vamos lá. Uma ditadura republicana. Republicana por quê? Porque deveria ser um governo em prol do bem comum, certo? Eles deveriam defender o bem comum. E tecnocrática, porque eu já acabei de falar sobre a questão da indústria ter que dominar, tá? Nós vemos também aí o ensino, pessoal, o ensino laico, tá? O ensino laico, o ensino público e o ensino gratuito. Mas o ensino que Auguste Comte propôs, pessoal, não era um ensino qualquer. O ensino que Auguste Comte propõe é um ensino de qualidade. O que nós temos agora no Brasil, o que nós vemos? Sim, é uma educação laica, porque ela não pode ter assim um viés 100% teocrático, ela não pode ter um viés teocrático, ela não pode ser embasada numa religião, ela tem que ser embasada onde, pessoal? Ela tem que ser embasada na ciência, beleza? Então é por isso que o ensino ele deve ser um ensino laico, tá, pessoal? Além de ser um ensino laico, ele vai ser um ensino gratuito e de qualidade, belezinha? Apareceu aqui uma mensagem, meu celular está descarregando, então eu vou ter que ser um pouquinho mais rápido. Então vamos lá. Além dessas questões que eu já falei anteriormente, sim, eu tenho uma coisinha aqui para mim não esquecer das coisas, certo? São uns tópicos. Visão eurocêntrica, que sim, o homem no estado positivo ele só pode. Atenção, pessoal. Vou falar bem baixinho para a concorrência não ouvir. O homem, em seu estado positivo, ele só pode, observe, ele só pode ter um pensamento científico, beleza?
Então, pessoal, ele queria a visão científica da coisa. Ele dava valor à ciência, beleza? Ele dava valor à ciência, beleza? Então, ele dizia o quê? A ciência da natureza já existia. No caso, a biologia, a física, a química. Essa ciência já era uma ciência o quê? Uma ciência objetiva. E ela já fazia um estudo da física, ou seja, ela já fazia um estudo da natureza, tá? De uma forma bem objetiva e de uma forma exata, tá, pessoal? Só que tem um problema. Para que o progresso fosse atingido, era necessário que problemas da sociedade fossem resolvidos. E como é que você resolveria esses problemas? Para se resolver um problema, você primeiro precisa diagnosticá-lo. Então, ele acreditava que era necessário criar-se uma ciência na qual iria se concentrar nos problemas da sociedade, em estudar os problemas da sociedade, de sinalizar esses problemas, e bateria fraca de novo, sinalizar esses problemas e solucioná-los. Certo, pessoal? E detalhe, o sociólogo, que seria o cientista social, ele deveria ter uma visão simplesmente objetiva e imparcial, certo? Ele não poderia ver a sociedade como uma opinião, ele deveria vê-la como um ideal e simplesmente diagnosticar possíveis problemas que essa sociedade possa vir a ter ou já tenha tido, que esteja impedindo o quê? O principal objetivo